Amém? Podemos tomar assento, por favor, glorificando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já sentimos a presença do Senhor nesse lugar, né? Ouvindo os louvores, ouvindo a palavra do Senhor, pela leitura introdutória, motivo de nós nos alegrarmos, porque se parássemos agora o culto, o Senhor, Ele já falou com cada um de nós através da sua manifestação neste lugar. Mas eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, num culto de cura de vida e libertação, lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, e o versículo de número 38 a seguir da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 ao 44 da palavra de Deus. Quero compartilhar uma palavra com você e quero intitular essa palavra Jesus nunca vem tarde, ou seja, nunca é tarde para Jesus chegar. Ele sempre vem na hora certa, no momento certo da tua vida. Você pode ter certeza que Ele vai vir e Ele vai fazer conforme a vontade dEle, para que a tua vida seja uma bênção e para que o nome dEle seja glorificado. Diz-nos assim, Evangelho de João, capítulo de número 11, e o versículo de número 38 da palavra do Senhor. Nos diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos revela através do Evangelho do apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que muitos pregadores dizem que gostava de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Era o apóstolo que deitava sua cabeça no peito de Jesus, e ele gostava de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus, porque ele era um amigo bem chegado de Jesus. Havia 3 amigos bem chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. Esses 3 sempre estavam com Jesus. E a Bíblia nos fala esta noite de um personagem bíblico chamado Lázaro. Não é o Lázaro, o mendigo da parábola, o rico e o Lázaro, mas sim o Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. A Bíblia fala um certo Lázaro de Betânia. Para que nós podemos entender, nós sabemos que Lázaro, ele do grego corresponde ao hebraico Eleazar, que significa literalmente Deus ajudou. Deus ajudou a Lázaro quando Lázaro ali faleceu. E por isso no hebraico significa Eleazar, Deus ajudou. Para que nós podemos ter um maior entendimento, Lázaro era de Betânia, era da cidade de Betânia. Havia 2 Betânias na Bíblia Sagrada: Betânia, passando após o Rio Jordão, e Betânia, aonde referimos-nos a Lázaro, uma aldeia antiga da Judeia, tradicionalmente identificada como a cidade de Al-Eisaia, também chamada de Azar-Rie, ou seja,
o significado chama lugar de Lázaro, 3 quilômetros ali da Judeia. Esta cidade de Betânia morava neste lugar, como eu disse, um amigo amado de Jesus, chamado Lázaro, a sua amiga Marta e a sua amiga Maria. A Bíblia nos relata que muitas vezes, quando Jesus ia até Betânia, Jesus ia na casa desta família. Jesus tinha uma íntima amizade com esta família. Jesus, por muitas vezes, creio eu, que sendo ele amigo desta família, ele sentava-se à mesa dessa família, ele jantava com essa família, ele trocava ali diálogo com essa família. Mas a Bíblia Sagrada nos relata que um dia Jesus estava pregando a palavra de Deus em outro lugar, porque Jesus, ele estava sempre em várias províncias, em vários lugares. A Bíblia relata que Jesus, ele pegava um barco com seus discípulos e ele ia de lá para cá, daqui para lá, daqui a colar. Jesus nunca parava no mesmo lugar, porque a função de Jesus e o propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai. Aqui temos relata que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os doentes. A Bíblia diz que Jesus, ele veio palmilhar essa terra para dar vida àqueles que não tinham mais vida, para dar luz àqueles que andavam em meio à escuridão. Então a Bíblia nos relata que Jesus sempre estava em movimento, ele sempre estava em movimento, andando, curando, libertando, transformando, fazendo prodígios e maravilhas, e era notório isso. As pessoas ouviam falar deste homem e tinham curiosidade, porque aonde Jesus tocava, nada ficava da mesma forma. Aonde Jesus tocava, tudo era transformado. Se Jesus lançasse uma palavra, a morte tinha que ir embora, a enfermidade tinha que abandonar o corpo, a lepra tinha que deixar o corpo limpo, a tristeza tinha que saltar de alegria. Aonde Jesus chegava, tudo era mudado, porque Jesus tinha poder e ele era o próprio Deus, sendo o Filho de Deus dado à humanidade aqui na terra. Pois bem, a Bíblia fala que Jesus estava na sua função, curando e libertando. E alguns da casa de Lázaro foi ao encontro de Jesus e foi atrás de Jesus. A irmã de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um mensageiro até Jesus, dizendo que o seu amigo amado Lázaro estava enfermo, ele estava doente, ele estava com uma enfermidade, e que Jesus precisava imediatamente chegar até a aldeia de Betânia. A palavra do Senhor nos mostra aqui neste relato que Jesus, ao ouvir saber da notícia, ele ainda fica por alguns dias no lugar em que ele está. Da primeira vez que Jesus esteve neste lugar de Betânia, perto ali da Judeia, ele havia sido apedrejado. Então os discípulos pegaram um certo receio por aquele lugar, aonde Marta e Maria moravam e Lázaro morava, porque Jesus já havia sido corrido de lá, porque Jesus já havia sido apedrejado naquele lugar. Então mandaram uma notícia: olha Jesus, o teu amigo, aquele que tu tanto amas, aquela casa, daquela família que tu muitas vezes tem ido lá, ele, teu amigo Lázaro, se encontra doente, se encontra enfermo. A Bíblia diz que Jesus, ele manda que o mensageiro volte e que ainda ele não iria para aquele lugar, e de que a enfermidade de Lázaro era para que o nome dele fosse glorificado. Aquilo que Lázaro tinha, aquilo que estava sobre a vida de Lázaro, ainda não era tempo de ele ir ter com Lázaro. A Bíblia nos relata que Jesus fica no lugar onde estava até que Lázaro venha a falecer. Aleluia. Aí nós podemos parar e pensar: mas que amigo é este? Mas que amigo é este que a Bíblia relata Jesus
continuava sendo o mesmo, com Lázaro vivo, com Lázaro morto, com Lázaro podre no sepulcro, com Lázaro enfermo, com Lázaro de qualquer maneira. O amor de Jesus era o mesmo por Lázaro. É isso que eu quero te dizer. Muitas vezes sobre a nossa vida sobrevêm problemas que nós não entendemos. Na nossa caminhada sobrevêm enfermidades que nós não entendemos. Na nossa vida sobrevêm dificuldades e barreiras gigantes que se levantam, e nós colocamos em dúvida o amor de Jesus. Eu quero nesta noite, como pregador da palavra de Deus, te dizer e fazer que você pense nisso. Jesus, ele continua te amando, independente, irmão, de que você está passando por um problema ou não, independente, irmão, se você está lutando ou não, o amor de Jesus continua o mesmo pela tua vida. Porque Lázaro era o amigo amado de Jesus, e mesmo sendo amigo amado, Lázaro morreu. Aí você pode pensar e perguntar, e eu te faço essa pergunta: ele sendo amigo amado, ele morreu. Mesmo sendo amigo de Jesus, Jesus não impediu que Lázaro descesse à sepultura. Jesus tem um plano na nossa vida, e o plano que Deus tem na nossa vida, muitas vezes para nós, seres humanos que somos pequeninos em intelecto, não conhecemos o que Deus quer para nós. A palavra de Deus diz que o caminho que para o homem parece perfeito, o final dele é morte. Mas a palavra de Deus, ela diz mais, que o pensamento do homem é mas os pensamentos de Deus estão acima dos pensamentos dos homens. Certas vezes, certos momentos da nossa vida, vem algo sobre nós, e nós começamos a perguntar, a questionar, a tentar entender o porquê disso na nossa vida. Eu quero te dizer o seguinte, meu amado irmão: isto é para que Deus olhe na nossa vida até onde a nossa estrutura vai, até onde nós podemos suportar, até onde nós entendemos o que está acontecendo na nossa vida. E se realmente, irmãos, nós colocamos a nossa confiança em Deus e passamos a acreditar que mesmo em meio a isso, o amor de Deus não muda para nós. Aleluia! Romanos 8:35, a Bíblia diz, a seguir por ali a Bíblia diz: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Aí a Bíblia continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A Bíblia faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí a Bíblia nos apresenta: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem outra criatura, nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lázaro, amigos irmãos, quando Jesus chega à aldeia de Betânia, vai ali as irmãs dele, uma das irmãs primeiro, e chega para Jesus e diz: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não havia morrido. Se tu estivesse aqui, porque ela tinha certeza que Jesus podia fazer algo. Depois a outra irmã vai ao encontro de Jesus, joga-se aos pés de Jesus e diz: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não havia morrido. Jesus continua amando Lázaro. Jesus continuava amando Marta e Maria. Jesus não ficou 2 dias mais naquele lugar onde ele estava, porque ele não teve nenhuma preocupação e nenhum interesse com Lázaro. Ele ficou naquele lugar para que depois que ele se dirigisse a Betânia, ele então pudesse mostrar para os judeus, para os fariseus, para os homens, de que ele podia, no momento mais difícil, solucionar aquele problema. E os homens incrédulos daquele lugar teriam que glorificar o nome de Jesus e entender que ele era o Messias prometido. A Bíblia diz que Jesus pergunta a elas aonde colocaram ele. Naqueles tempos o sepulcro
sepulcro hoje não era uma gaveta, não era uma capela, não era enterrado no chão, era numa rocha escavada e colocava-se uma pedra muito grande, rodeada, na frente daquela caverna para que selasse, para que ali fechasse, para que aquele cheiro forte não saísse. A Bíblia diz que Jesus pergunta onde colocar. Então se dirigiram ao sepulcro de Lázaro, que hoje se encontra lá na Cisjordânia. Até hoje se encontra lá o sepulcro de Lázaro naquele lugar. E muitos fazem peregrinação naquele lugar até hoje para visitar aonde ficou o sepulcro de Lázaro. Após a ressurreição de Lázaro, muitas pessoas se converteram. Acerca de que quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Porque esse testemunho de Lázaro, isto contribuiu para o crescimento do Evangelho. Jesus, então, irmãos, ele chega na frente do sepulcro. E Jesus olha para aquele sepulcro. Lá estão pessoas chorando. Lá está Marta e Maria chorando. Lá estão uma multidão de gente chorando. E Jesus olha para cada um deles com a sua onisciência. E diz a Bíblia que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se a Bíblia diz que Jesus, quando foi avisado da morte de Lázaro, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. E como agora ele chora? Porque prova que ele tinha amor para com Lázaro. E ele se importava com Lázaro. A mesma coisa ele fez com Jairo. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele foi curando pelo caminho. Ele esperou a filha de Jairo falecer, para que depois de tudo acabado, ele pudesse mostrar para Jairo de que era ele que tinha o controle nas suas mãos. E ele tem o controle nas suas mãos para esta noite dar vitória na tua vida, dar vitória na tua casa, dar vitória na minha casa, dar vitória naquele problema que há muito tempo, há muitos anos, você não encontra uma solução. Jesus de Nazaré, é esta noite mesmo. Ele vai chegar na tua história e ele vai mudar o rumo da tua história. Ele começou a olhar para aquela multidão e Jesus chorou. Ele chorou porque ele chorou. Deixa eu explicar para você por que ele chorou. Alguns pregam que Jesus chorou porque viu a incredulidade do povo chorando e ele chorou. Não chorou por causa disso. Você tem que ler a Bíblia. Jesus chorou, irmão Jacques, porque Jesus chorou de um modo a ver o que o pecado e a morte tinha causado na humanidade. Jesus chorou porque diz a Bíblia que ele se perturbou-se. Então diz, ele chorou e perturbou-se em si. É como que ele dissesse assim, meus amados irmãos: olha o que a morte, olha o que Satanás, olha o que o pecado, olha o que a debilidade, olha o que a desobediência trouxe sobre a vida desse homem, sobre a vida dessas pessoas. Trouxe a morte, trouxe a tristeza, trouxe tudo que não presta. Jesus chorou e ao mesmo tempo se perturbou, porque a humanidade havia entrado no estado de calamidade e debilidade após o pecado ter entrado na terra e ter entrado no homem. Então Jesus chorou e a Bíblia diz que ele levanta a voz e diz para o Pai aquilo que ele falou na Bíblia Sagrada: eu sei que tu sempre me ouves, Pai, mas eu disse isso para que os homens que estão ao meu redor crescem que tu me enviasse. Obrigado, Pai, por teres me ouvido. E quando ele fala estas palavras, a Bíblia diz que ele disse: retirem a pedra. Marta e Maria disseram: Jesus já é de 4 dias e cheira mal. Como, Jesus, eu vou tirar a pedra? Como nós vamos tirar a pedra se já cheira mal? O corpo já está putrificado. O meu irmão já está em estado de decomposição. O cheiro deve estar muito forte, porque uma pessoa quando morre, nós vimos na ciência, na medicina, que ela fica com o seu organismo todo morto, estoura por dentro, o mau cheiro, o odor sai, e a pessoa começa a se desmanchar, se decompor, se deteriorar. Ela começa a se desmanchar. Lázaro estava 4 dias naquele lugar. Mas o importante, queridos irmãos,
é que Jesus age nos 3 estágios da morte, como eu já preguei um dia aqui. Lázaro estava 4 dias morto. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não interessa 4 dias morto, não interessa 100 dias morto, não interessa 1000 anos morto, porque a Bíblia diz que um dia Deus ressuscitará os que já morreram